Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando um comentário de fechamento do dia 24 de julho de 2013. Aqui quem está falando é o TG, é o Ronaldo TG. Eu apresento o chat de estratégias quantitativas às quartas-feiras. Hoje, infelizmente, o Collor não vai poder fazer o comentário de fechamento e me pediu para fazer no lugar dele. Peço desculpa aos amigos que gostam das análises do Collor, mas para não deixá-los solteiros ou viúvos ou órfãos do Collor, ele me pediu para apresentar o chat no lugar dele. Acho que não vamos ter tantos problemas, o pessoal também já me conhece, então acho que já estão acostumados com o meu jeito de ver as coisas, então também não vamos ter grandes problemas em relação a isso. Se alguém puder me dar um ok aí em relação ao som e à imagem, se está tudo em ordem, se vocês estão vendo o gráfico certinho. Tá rolando aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo tudo certo? Tá ok, valeu. Obrigado, pastor, obrigado, MD. Vou deixar aqui mais no gráfico direto, né? Eu sempre gosto de mostrar a minha cara, mas eu vou deixar aqui mais diretamente no gráfico para não ocupar muita banda de vocês aí, não ficar muito cortado. Convido os amigos a colocarem assim as suas dúvidas e seus comentários. Nesse comentário de fechamento, eu vou tentar ser mais rápido e dar um foco maior em análise técnica, mais ou menos tentando seguir aí o roteiro do Collor. E depois eu dou uma paradinha de 5 minutos, 10 minutos, e eu faço o chat de estratégias quantitativas depois que a gente vê as coisas um pouco mais devagar, um pouco no outro ritmo. Sintam-se à vontade, a gente está aqui para ajudá-los. Já temos algumas colocações aí, então eu vou seguir aquele roteiro normal, vou dar uma olhada no Ibovespa, vou dar uma olhada no Dow Jones, talvez no S&P, que é uma coisa que o Collor sempre faz, e depois a gente olha a Petro e Vale, né, que é vamos dizer, as principais aí, e se tiver alguma dos amigos aí, que nem já tem algum, o pastor já colocou algumas, então a gente vai seguindo aí. Sintam-se à vontade para comentar, para discutir, para discordar, a gente tenta fazer o melhor aqui para poder ajudá-los. Eu comecei um pouquinho mais tarde, eu achei que era às 4h30, ainda estou com o horário antigo na cabeça, mas não tem problema, a gente vai até um pouco mais tarde, como eu disse, e dá uma paradinha. Então, vamos lá, bem-vindos a todos, espero que eu consiga substituir o Collor aí à altura. Primeiramente, o Ibovespa, né? Quem não está vendo, se tiver muito pequeno o gráfico, dá zoom no navegador aí ou acessa diretamente pelo site do Livestream, que tem a opção de tela cheia. Então, aqui a gente tem o Ibovespa, né? Depois no dia 5 de julho, achou o fundo aí nos 44.100, né? De 44.107 de mínima e 45.200, 45.210, se bem que a gente tem um fechamento no dia 3, que foi o menor fechamento do Ibovespa, que foi em 45.044. O fato é que fizemos o fundo, né? Que nem eu costumo dizer, o fundo a gente só sabe depois que formou, mas a gente teve foi um pouco mais complicado esse fundo do Ibovespa aí, porque a gente teve uma mínima menor, né, mas o fechamento não foi, então a gente tem fechamento, o menor fechamento do Ibovespa foi no dia 3, em 45.044, e a mínima foi 44.100, 44.107 no dia 5 de julho. Teve 4, 5 dias aqui, formou uma congestãozinha, o rompimento da congestão ocorreu no dia 11, mas frustrou no dia seguinte, no dia seguinte confirmou, então aí vai da ousadia de cada um, né, vamos dizer, e que quem trabalha com fechamento operou esse falso rompimento, mas depois ele voltou a confirmar. No dia 17, teve o cruzamento da média de 5 com a média de 21 aqui, então já estaríamos entrando numa tendência de alta. As bandas
fecharam, que estavam descendentes, se tornaram horizontais, agora já estão abrindo, se tornando ascendentes. A média de 21 na mesma situação, estava descendente, ficou horizontal e agora já apresenta alguma ascendência aí. Além disso, no dia 22, a gente teve um outro rompimento do topinho aqui do dia 26 em 48,050 aproximadamente. No dia 22 a gente fechou acima disso e já estaria formando aí uma possível tendência de alta, um possível topo mais alto que o topo anterior, que seria esse topo do dia 26, 27 de junho, então de um mês atrás aproximadamente, né, uns 25 dias atrás. Ontem a gente teve um sinal um pouco mais forte, né, de pelo menos um recuo aí, um pullback do topo rompido. Tivemos o Ibovespa, pelo menos no dia anterior tocou a banda de Bollinger, a banda abriu, ontem alfinetou a banda, mas fechou para dentro da banda ainda, e hoje aparentemente fechando, perdendo a mínima de ontem. Não que vai gerar uma venda nem nada disso, pode simplesmente ser um pullback. O fato é que a gente já tem um topo mais alto que o topo anterior aí, né, aparentemente. Faltaria formar um fundo mais alto com o fundo anterior. A gente não tem um fundo propriamente dito. Talvez um recuo até a média de 21, ou em mais ou menos na zona dos 47.500 aqui, que foi o maior fechamento do topo anterior. Então, pode ser, por enquanto, pode ser considerado um pullback pelo padrão de volume. Hoje não fechou ainda, mas o volume um pouco abaixo, o que sugere realmente uma formação de pullback. Além disso, além de ter alfinetado aqui a banda superior de Bollinger, ainda tivemos um fundo anterior aqui, né? Bateu numa certa zona de resistência aí, que é formado pelo fundo da congestão anterior aqui lá de começo de junho, e é a retração de 38% do movimento de queda que vem desde do final de maio aí, né? Aquela perna de queda que a gente já tinha comentado no chat de estratégias quantitativas na semana passada, que veio lá dos 57 mil pontos até os 44 mil pontos aqui. Se a gente traçar o Fibonacci, que nem então tá mostrando, que nem eu desenhei aqui para vocês, se vocês estiverem vendo, tudo bem. Se não estiver vendo, me avisa que eu dou um zoom maior. Mas essa perninha de alta que a gente já teve, que o Ibovespa fez aí, de alguns dias, né, após o rompimento da congestão do fundo aí, bateu na média, bateu na retração de 38,2 do Fibonacci de queda. Então, a expectativa é que tenha um recuo de qualquer maneira. Se for um pequeno recuo, no máximo até a média de 21, ou eventualmente até o topo dos 47.600 aqui rompido, seria considerado pullback. A perda da média de 21 e desse patamar de pontos aí de 47.600 indicaria um novo teste no fundo, ou talvez um recuo até os 45.500 mais ou menos, formando um possível um ombro cabeça ombro invertido aí para então voltar a subir. Esse cenário só seria desfeito com a perda dos 44.100, indicando a continuação da queda. No chat de estratégias quantitativas da semana passada, a gente tinha comentado sobre essa possibilidade, principalmente pela virada aqui do OBV, né? Geralmente eu uso o OBV para índices e a acumulação para ações. O que, num prazo um pouco maior, se a gente olhar, vou dar um zoom aqui no Ibovespa, no prazo um pouco maior, o Ibovespa teria uma resistência, teria uma resistência um pouco mais forte só na retração de 61,8, lá nos 52 mil pontos, 52.500 pontos, que seria o fundo perdido lá, né, da grande congestão que ele estava no prazo um pouco maior. Então, uma barreira um pouco mais forte do Ibovespa eu só vejo lá nos 52.500 pontos. Então, mesmo os zigue-zagues aí que porventura venham a acontecer, enfrentarão uma barreira um pouco mais forte lá pelos 52.500 pontos para o Ibovespa. Essa zona, como tem um fundinho aqui lá de 2011, que a gente já tinha comentado, né, os 49.500 pontos, 49 mil alguma coisa, seria próximo de onde ele se encontra agora nos 49 mil pontos, que é a retração de 38,2. Essa é a visão
Ibovespa. A gente puxar o Dow Jones aqui, só para a gente comentar, a acumulação aqui do Dow Jones, a acumulação não, o ABV do Dow Jones indo para cima e para o alto e avante. O Dow Jones já vem numa longa tendência de alta e fez o fundo lá em 15 de novembro de 2012 e desde então vem fazendo aquele movimento que a gente costuma comentar, com a média de 21, ora a média de 21, ora a banda inferior de Bollinger ascendente, servindo como suporte ou como pontos de reversão importantes. Nessa região aqui, chegou a fazer até um certo pivô de baixa que ameaçou, fez um fechou fora, fechou dentro, subiu, bateu na média de 21, sentiu a resistência, rompeu essa resistência e foi empurrando a banda de Bollinger para cima. E agora, aparentemente, numa zona já do topo anterior, lá nos 15.500 pontos do Dow Jones, vem encontrando uma certa resistência, está andando um pouco de lado aí, mas já está bem distante da média de 21. Talvez pare para descansar um pouco, tenha uma eventual correçãozinha aí para a média se aproximar e então decidir para que lado vai, se rompe para cima e continua a perna de queda ou se faz uma correção um pouco mais aguda. O fato é que o Dow Jones já se distanciou um pouco da média de 21, a média de 21 já cruzou a média de 50, então também já está numa tendência aí de, né, confirmando a tendência de alta aí, né, no prazo um pouco menor, mas ainda está longe da média de 21 e fez um novo topo lá nos 15.600 pontos aproximadamente e aparentemente vai congestionando aí, vai juntando forças aí para tentar romper esse patamar, se bem que qualquer correção, lembrando, como teve um rompimento, qualquer correção, o objetivo seria nos 15.400 pontos aproximadamente, e depois a média de 21 que já vem se aproximando. As bandas estão bem abertas, sugerindo, abriu a volatilidade e agora vai contraindo a volatilidade, formando talvez algo parecido com isso aqui, com esse desenho aqui de ficar um pouco de lado, talvez até perdendo alguns fundos aí, mas só seria negativo com a perda da média de 21 e com a perda do patamar dos 15.400 pontos. Por enquanto, congestionando de lado, fazendo uma congestão de topo, mas não aquela congestão de topo típica de distribuição. É uma congestão de topo normal, simplesmente depois já vem subindo desde o final de junho, né, nessa última perna aí, do dia 24 de junho, vem subindo há um mês, com algumas congestõezinhas, ou palavrinha lazarenta, mas enfim, está numa congestão típica aqui de topo, né, alguns movimentos mais fortes, 3, 4 dias de lado, uma movimentação mais forte, 3, 4 dias de lado, está seguindo meio padrão do Dow Jones. O SP, vamos ver se eu acerto ele, se é SP500 mesmo. SP500, mesmo desenho do Dow Jones, desde o final de 2012, 16 de 11 de 2012, fez um fundo e vem fazendo a mesma movimentação, pernas de altas, com a média de 21 servindo de suporte, né, servindo de pontos de reversão e, eventualmente, a banda inferior de Bollinger. Vários toques na banda inferior de Bollinger e agora está na mesma condição do Dow Jones, desde o final de junho, uma boa perna de alta, saiu lá dos 1.560 pontos, atingiu o topo em 1.700 pontos e agora para um pouco para pensar, porque está muito longe da... Por que não, né? Acaba se afastando muito da média de 21 e tem uma zona aí de topo, né, dos 1.685, 1.686 pontos aqui, e nessa zona, que seria uma zona de resistência, ele está parando para pensar um pouco. Hoje teve uma movimentação um pouco mais forte, né, caindo menos meio, né, deu menos meio hoje, mas por enquanto nada que preocupe, nem coisas do gênero. Um recuo até os 1.670 pontos seria até saudável, e esperar a média de 21 chegar para decidir o que vai fazer. Um outro recuo um pouco mais forte seria até a média de 21 e eventualmente até a banda inferior de Bollinger para repetir o padrão, né? Por enquanto não temos nenhuma nem indicação de venda, nem coisa do gênero, mas uma boa perna de alta, né, saindo lá dos 1.350 pontos até os 1.700 pontos para o SP500. Não tem uma boa perna de alta aí
do SP500. Sem embaçar muito, normalmente no chat de estratégias quantitativas eu falo mais tempo sobre cada coisa, e agora a gente vai direto para as ações aí, né? Vamos começando com Petrobras, Petro 4, já havia comentado, teve uma contração de volatilidade no começo de junho aqui, perdeu a congestão, fez uma boa perna de baixa, achou fundo lá nos 14,90, 14,94 de mínima e 14,97 em fechamento. Atingiu, então estaria numa congestão aqui de fundo, né, depois de uma queda entre os 14,90 e tanto aí e os 16,50, 16,47, e ontem atingiu essa zona de resistência, anteontem testou essa zona de resistência, ontem testou de novo tanto a banda superior de Bollinger como o topo anterior dos 16,47, produziu um candle de reversão, né, de tendência de curto prazo. Hoje estava caindo um pouco mais forte, mas já se recuperou e continua flertando, para usar uma palavra mais bonita, nessa zona dos 16,50 aí. Eu só veria com bons olhos um rompimento num fechamento acima desses 16,50. Apesar, para quem quer ser mais seguro, né, um fechamento acima da máxima de ontem, 16,66. Daí seria mais conservador. Um pouco mais agressivo seria um fechamento acima de 16,50, 16,47. Para mim já seria. O que eu espero, que me parece que possa acontecer para continuar uma tendência saudável, seria um recuo até a zona dos 15,60, 15,70 ou até a média de 21 aqui nos 15,85, 15,86 hoje, lógico que vai mudar até o fechamento, mais um recuo até essa parte para depois voltar a subir. As bandas já deram, a banda de Bollinger já deu uma estreitada aqui, mas bateu numa resistência. Se a gente pegar o Fibonacci, né, para quem gosta aí do Leonardo de Pisa, nós temos o Fibonacci da queda da Petro. Ainda não chegamos nem na retração de 38,2 da queda do começo de junho, final de maio, começo de junho, até até o fundo do dia 8 de julho. Então, a Petrobras ainda, a acumulação dela não está legal, né, não está confirmando essa subida. Então, aparentemente, a Petrobras pode ficar nessa congestão aí entre os R$15, né, 14,97, 14,95, enfim, e os 16,50 mais um tempo, se bem que as bandas já estão abrindo, apesar de estão horizontais, mas já estão abrindo, a média de 21 estava descendente, começa a ficar horizontal e a Petrobras continua trabalhando abaixo da média de 50 e abaixo da média de 200 períodos. E a acumulação de distribuição dela bem feio mesmo, quase ameaçando perder o fundo aqui, mas se mantendo nesses padrões, volumes bem abaixo da média, indicando aí, confirmando aí os problemas da Petrobras. Vale agora, rapidinho, e depois a gente entra no comentário dos amigos. A Vale eu já tinha traçado, né, esse canal de baixa, ela rompeu o canal, como tinha comentado semana passada no programa de estratégias quantitativas, esse rompimento aqui em gap, né, do canal de baixa que ela se encontrava, a média de 21 começa a ficar horizontal e agora começa a ficar um pouco ascendente, a Vale é toda cheia dos gaps mesmo, né, talvez causados aí por fatores como dólar e coisas do gênero. A Vale é uma exportadora, a acumulação dela está mais bonito do que o da Petro, né, se bem que os volumes continuam baixos, mas a acumulação está um pouco melhor. A Vale saiu lá da congestão de cima do começo de maio, ela tem uma queda maior, achou o fundo em 25,60, 25,57, né, de mínima, mas 25,60 aproximadamente, no dia 3 de julho, né, não deu muita chance para quem queria entrar, porque ela já abriu um gap, já testou a média de 21 e rompeu a média de 21 gap de novo e vem fazendo candles curtos, cheios de gap. Então a Vale está bem difícil de operar, né, de operacionalizar ela. Se a gente pegar o IFR e o estocástico dela, o estocástico já está
ainda está comprado, mas está em 94,7% e o IFR está em 57%. Ou seja, pelo IFR ainda tem espaço para subir, mas o estocástico estaria indicando um eventual recuo. Assim como a Vale, assim como a Petro, assim como o Ibovespa, a Vale se encontra próximo de uma zona de resistência de topo anterior, lá nos 29 e 20, né? Ontem chegou próximo disso, já fez um candle praticamente quase fora aqui praticamente quase fora, mas fez um candle fora da banda de Bollinger, hoje fez um candle, está fazendo, né, um candle dentro da banda de Bollinger e ameaçando fechar o gapzinho de anteontem, né, de anteontem para ontem. Tá, como eu disse, bem complicado. Aparentemente, como isso é uma congestão, ela teria tudo para fechar todos esses gaps, tirando esse que aparentemente foi um gap de fuga da linha de tendência de baixa que ela se encontrava. Mas ela está toda cheia de buraco. A Vale está parecendo um queijo suíço, de tanto gap que tem aqui, e ela está bem chata de operar. Não está tendo um rompimento claro, não está tendo candles longos, é toda cheia de gap, mas é uma característica da Vale. A Vale sempre foi assim, e não é agora que ela vai mudar a maneira de ser. De qualquer maneira, teve um fechou fora, fechou dentro. A rigor, a perda da mínima de hoje ocasionaria um recuo, pelo menos até o fundo anterior, que também é uma zona de resistência rompida em 27,70, e depois na média de 21, 27,30, 27,30 hoje, 27,31. Até aqui, né, até 27,31 seria um recuo, não gosto de falar de recuo saudável, mas seria alguma coisa parecida com isso. Até 27,70 seria um recuo sem muita preocupação. A perda dessa zona de 27,70 indicaria um novo teste lá no fundo, que é o fundo anterior, o fundo formado aí no começo de julho, e a banda inferior de Bollinger. Essa é a minha visão para Vale. Então, se estiver bom para vocês, a gente continua. Eu vou tentar atender aí as do pastor e depois, Marcão, você tá aí também, beleza, Marcão? Tá bom? Boa tarde para você também. Então tem o Marcão aqui também, tem o pastor, e quem quiser, por favor, se tiver outros comentários, sem ser só pedir papel, por favor, estamos aí para atender. Então, pela ordem, para eu não me perder, o pastor pediu o CEMIG. Vamos lá, as elétricas como é que estão? Bem mais simpáticas, né? Depois de toda a queda. As elétricas tiveram uma queda no mesmo período, final de maio, no caso das elétricas, final de junho, né? As outras ainda caíram até o começo de julho. No caso da CEMIG, já está um pouco mais simpático de operar, né? Já tem zigue-zague, já tem como ter pontos de entrada, pontos de saída. A média de 21 está horizontal, foi tocada aqui, e anteontem, na segunda-feira, dia 22, ela teve um rompimento, né, do topo anterior dessa zona dos 20,80 aproximadamente, com um candle longo, se bem que o volume não foi tão bom, a acumulação já está ascendente, e agora a média começa a ficar ascendente. Um recuo saudável, né, vou usar essa palavra, eu não gosto muito, mas um recuo saudável até 20,70, com volume mais baixo do que do rompimento, indicaria a continuação dessa tendência de alta de curto prazo aí, com um objetivo lá no topo de maio em 23,40 a priori. Se a gente forçar muito, assim, para quem gosta de análise técnica visual, né, ela fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, assim como todo o mercado, que simplesmente é uma tentativa de pivô de alta frustrada, e depois um pivô de alta efetivamente, formando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, que foi rompido na segunda-feira. Se bem que esses rompimentos eu gosto de mais volume, o que não aconteceu. Mas como o mercado todo está com menos volume, então também não dá para se ter tudo. Como eu disse, um eventual recuo da CEMIG até 20,70 seria saudável até ou sem problemas, ou no máximo até a média de 21, que hoje estaria em 20,10. Mas daí a média de 21 teria que começar a servir como suporte para ter uma tendência de alta um pouco mais efetiva, ou uma tendência de alta um pouco mais clara. Se a gente traçar o Fibonacci, só para a gente encontrar,
pontos de resistência. A CEMIG, diferente das outras que a gente viu até agora, já chegou até a retração de 61,8% da queda de maio até junho, e o rompimento desse patamar, ou seja, teve um rompimento segunda-feira, fez uma máxima lá nos 21,60, é isso, 21,57, recua. O novo ponto de entrada nela seria no rompimento do 21,60 aqui, com um objetivo em 23,40. E depois disso só Deus sabe o que vai acontecer, né? Ou talvez alguns sábios do mercado, o que não é o meu caso. Eu acho que o que tem para a CEMIG é isso. A outra que o pastor pediu é Lame. Eu estou tentando falar rapidinho, né, pessoal? Porque senão, se deixar, eu fico falando o programa inteiro só de uma dela. A Lame, eu já tinha comentado também em outros programas que ela estava nessa congestão, né, de prazo um pouco maior, né, apesar de levemente descendente. Ela perdeu essa congestão, eu tinha comentado que os 16,60 que seria um ponto interessante, né, de que ela não poderia perder, ela perdeu, e depois da perda dos 16,60 que ela veio com força lá para baixo e formou um fundo em 14,20. Fez alguns dias de alta, sentiu a média de 21 como resistência, recuou de novo, aparentemente formando um certo fundo duplo aqui, ameaçou romper o topo do fundo duplo, ou que nem o pessoal gosta de chamar de W, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui para não ficar, um W meio capenga, meio torto, lá nos 15,65, é isso? Deixa eu ver, não, 15,85, desculpa. Bateu ali, não sustentou, né? O maior fechamento foi 15,84, né? Deixa eu ver a máxima aqui foi 15,80. Então ameaçou ter um fechamento, mas chegou a fechar em cima da resistência, deixou uma cauda longa, uma sombra superior, recuou, bateu na média de 21 e agora aparentemente sentindo a média de 21 como suporte, podendo indicar uma nova início ou uma confirmação da tendência de alta, da nova tendência de alta aí, lembrando que lá os 16,60 continua sendo a próxima resistência um pouco mais forte, mas já teve uma cutucada na banda superior de Bollinger, recuou, sentiu uma média de 21, ela está encaixotada entre a média de 21 e a banda superior de Bollinger. A perda da média de 21 indicaria um novo teste lá na banda inferior de Bollinger, nos 14,70. A gente pode até forçando um pouco, traçar uma linhazinha aqui, que é onde ela teria que recuar para uma tendência bem leve de alta, né? Ela continuaria fazendo topos ascendentes, aliás, fundos ascendentes, e os topos aqui, se a gente forçar muito, está ascendente, se a gente não forçar muito, está no mesmo nível, né? Formando um triângulo aí. A acumulação, assim como a acumulação da Petro está feinho, não está confirmando toda essa alta, e os volumes estão baixos. Se eu estivesse comprado em lojas americanas, eu colocaria um stop um pouco abaixo da média de 21 ou na média de 21, e se ela passar daqui, vinha buscar ela mais para baixo. Se ela passar dos 15, hoje 15,37, 15,40, quem quiser usar o fundo seria 15,30, né? Se ela perder os 15,30, eu estoparia e viria buscar ela lá nos 14,70, 14,65, aqui, deixa eu ver quanto que é certinho. 14,70 tá bom, né? Que seria um suporte um pouco mais simpático. Por um prazo um pouco maior, se a gente olhar, ela vem de uma longa tendência de alta. Se a gente quiser pegar o Fibonacci da tendência de alta dela, ela está exatamente encaixotada ela achou o fundo próximo da retração de 61,8, da perna de alta que vai lá de maio de 2012 até novembro de 2012. Ela recuou, né? Recuou primeiro até 31,8, perdeu 31,8, que era os 16,60 que eu tinha falado, e recuou até de 61,8, e agora está encaixotada aí numa zona que normalmente tende a ter grandes congestões, que são as retrações intermediárias aí do Fibonacci. A próxima do pastor, Eletropaulo, mais uma elétrica. Vamos ver se está.
Eletropaulo continua presa depois da grande queda, continua presa dentro na congestão de fundo aqui entre 5,58 e R$ 7, 6 e alguma coisa, vamos ver os valores certinhos, R$ 7, entre 5,58 e R$ 7. A acumulação continua descendente, não confirmando essa nenhuma virada aí no caso da Eletropaulo. O que eu vejo é a perda, no máximo, assim, o que está aparecendo é que ela vem testar de novo o fundo aí dos 5,70, 5,80, né? Quanto que eu falei que era? 5,60, né? 5,58. Tá, vamos arredondar. 5,60, que é a banda inferior de Bollinger e também é o fundo anterior. Intermediariamente, ela poderia achar aqui uma certa resistência nos R$6, né? Um suporte, desculpa, nos R$6, para depois voltar a subir. O fato é que a média de 5 já está virando para baixo, cortando a média de 21. Eu só entraria na Eletropaulo no rompimento dos R$7 ou tentar fazer uma compra de suporte, já que aparentemente ela está fazendo topos no mesmo nível e fundos aproximadamente no mesmo nível, não exatamente no mesmo nível, mas está numa congestão do que poderia ser um fundo, né? Em contrapartida, a perda dos 5,58 poderia ter um rompimento para baixo, qualquer rompimento para baixo poderia indicar uma nova venda em Eletropaulo, os volumes estão bem baixos, a acumulação já perdeu o fundo anterior, então eu não vejo com muito bons olhos assim estar comprado em Eletropaulo, pelo contrário, lembrando que enquanto a média de 21 está servindo de resistência, é para se vender Eletropaulo, tanto na média de 21 quanto em testes da banda superior de Bollinger. Aqui ela ameaçou, rompeu a média de 21, mas não chegou a encostar na banda superior. Agora a banda superior de Bollinger se encontra na zona de resistência dos R$7. Aparentemente, ela vai continuar nessa congestão de fundo, se bem que o topo está ligeiramente mais baixo que o topo anterior, os fundos estão com certeza mais baixos que o fundo anterior, e agora ela se encontra numa tendência mais indefinida ou lateral, dependendo dos seus critérios. Ela se encontra de lado, as bandas de Bollinger estão paralelas e a média de 21 estava horizontal e agora se torna descendente novamente. Não está muito bonito. No caso, para quem está comprado, se eu tivesse comprado nela, eu estoparia na perda da mínima de segunda-feira em 6,16 e tentaria pegar ela um pouco mais para baixo, lá perto dos 5,60, 5,70, para pelo menos simular uma compra de suporte, arriscando que ela vai ficar nessa congestão. A perda com volume e de um candle longo dessa zona dos 5,60, 5,60 e alguma coisa, indicaria a continuação da queda e abertura de posições vendidas, continuando, mesmo já tendo caído bastante. Quem já está vendendo ao longo do tempo seria mais uma oportunidade de venda em Eletropaulo. Pastor Fibria 3 é uma que está diferentemente do mercado, ela continua testando lá a zona de topo, né? A gente já tinha comentado, acho que o pastor mesmo na semana passada, que essa zona dos 26,80, 26,70 e alguma coisa seria a zona de resistência, de topo aqui, ela fazendo ela fazendo a simetria, né? Então, pela simetria, ela seguiria o caminho de queda. Então, ela já fez uma boa perna de alta, fazendo um topo meio arredondado aqui, testou o topo anterior e ela simularia essa queda dos 26,70 até os 12, que é uma boa queda. Mas, no prazo um pouco mais curto, o que desfaria, tá certo? Sei lá. O que desfaria essa visão seria o rompimento do topo nos 26, 27, deixa eu ver certinho, que eu nunca sei o número, 26,74, 26,75, desfaria essa visão, mas o fato é que as médias estão alinhadas, a média curta já se aproxima da média de 21, ela teria tudo para continuar a tendência de alta dela. Lembrando que qualquer tendência de alta, a média de 21 e eventualmente a média de 50 e a banda de Bollinger inferior,
funcionando como suporte. É o que está acontecendo com ela. A priori, hoje ela está perdendo a média de 21, né? Por enquanto não fechou ainda, deixa eu ver, não fechou ainda. Ela ameaçando perder, o volume um pouco mais baixo. Ontem a gente teve um candle negativo com volume um pouco mais alto, indicando que ela pode vir testar a média de 50 e a banda inferior de Bollinger, lá nos R$24. Né? A perda desse patamar de preço seria negativo e indicaria um teste, né, nos eventuais fundos aí, a saber, o primeiro fundo é nos 26,45, 23,45, desculpa, o segundo fundo é 22,20 e o fundo da congestão para quem gosta, é entre 21 e entre 20, 30 e 21 aqui, né, que a gente tem um candlezinho, mas aproximadamente nos R$21 ela estaria o fundo dessa congestão de topo desde o começo do ano, desde o dia 24 de janeiro, ela poderia vir testar esse fundo aqui de R$21 aproximadamente. No prazo um pouco mais curto, ou seja, de maio para cá, ela está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, médias alinhadas, da menor para maior ascendente, banda de Bollinger ascendente. Então, por enquanto, para quem está comprado, é gerenciar stop de acordo com o prazo que trabalha. A acumulação confirmando a congestão aí de topos, se bem que os preços ascendentes e a acumulação aqui mais horizontal só confirma a congestão de topo aí no caso da fibra. Só para quem está comprado, gerenciar stop de acordo com o prazo que trabalha. A próxima do pastor, SPTW. SPTW é aquele fundo, né, pastor? Você sabe que eu não comento fundo. Fundo é outro papo. É fundo imobiliário, gráfico, só serve para saber por quanto eu vou comprar ou por quanto eu vou vender. Não existe, no meu entender, análise técnica ou análise gráfica de fundo. Não existe. É que nem fazer análise gráfica de cara e coroa. Então, o SPTW eu vou passar por simplesmente por não achar que eu estou fazendo análise de gráfico de cara e coroa. SPTW é um fundo imobiliário, fundo imobiliário, os parâmetros são dividendos, aquela mensalidade, juros, etc, etc, e a taxa de ocupação. Então, para fundo, teria que ser uma análise um pouco mais fundamentalista, né, sobre dividendos, sobre retorno, aí é outro papo. Então, como eu disse, eu não respeito quem faça, respeito fazer, mas eu não sei mentir, assim, eu não sei se eu não consigo, eu não acho que seja razoável fazer análise técnica de fundo imobiliário. Me desculpe, mas é isso. A gente já conversou sobre isso só para pessoal que não está, né, quem não acompanha o chat de estratégias quantitativas aí. Para quem está acostumado, você sempre pede o fundo SPTW. Eu não faço análise gráfica, nem. Aliás, não faço análise. Eu estou aqui substituindo o Collor. Quem faz análise é o Collor. Mas eu não consigo. Não vejo nenhuma utilidade. Seria quase ler horóscopo, assim, né, para um fundo imobiliário. Então, você já está acostumado, você me perdoa. O Pereira está falando qual é o tema de hoje. Então, Pereira, o tema de hoje é que o Collor está de férias e eu tô. Está de férias não. O Collor teve uma reunião e me pediu para fazer o comentário de fechamento no lugar dele. É o comentário de fechamento normal. É só a substituição e eu acho que aparentemente daqui para frente, sempre que o Collor não puder fazer, ou daqui para trás também já foi, sempre que o Collor não puder fazer, ele vai me pedir para fazer no lugar dele, aí, seja a abertura, seja o fechamento, seja o que for. Deixa eu ver, então, já tem umas perguntas. O pastor TG, qual é o fundo da bolsa para mim? Para mim, cara, eu comentei com o Roxo há umas semanas atrás, no chat de comentário de mercado, que quando começa a ter cancelamento de PO, quando as empresas começam a recomprar a ação, quando começa a sair muita notícia ruim e o mercado não cai, começa a congestionar no fundo, esse para mim seria um fundo de mercado, mas é um fundo mais psicológico e não necessariamente adivinhar. Lembrando que fundo a gente só sabe depois que foi, né? É mais ou menos que nem sair com travesti, né? Você só sabe que é travesti depois que já é tarde demais, né? É que nem fundo da bolsa, mais ou menos a mesma coisa. Você só sabe que foi fundo depois que foi, né?
O fundo da bolsa é só porque o importante é você ter critérios, né, do tipo o que é um fundo, o que é um fundo para você, né? Para mim o fundo é aquela história, são duas máximas, mínimas, abertura e fechamento mais altos do que o anterior, né, dos dois lados. Então, para formar um fundo, eu preciso ter dos dois lados do gráfico valores mais altos de máxima, mínima, abertura e fechamento. Né, e em condições especiais ainda. Então, se você considera fechamento, você considera duas aberturas e fechamentos, tanto antes como depois. Daí você formou um fundo. Se você considera máximo e mínimo, tem que ser duas máximas e duas mínimas, anterior e posterior. Aí sim você formou um fundo. Então, se eu falar qual que eu acho que é o fundo é quando as notícias estão muito pessimistas, as empresas começam a recomprar as próprias ações porque entendem que estão baratas. Por mais notícia ruim que saia, por mais notícia ruim que saia, o mercado não cai, começa a congestionar. Então é isso, são indicações, né? Não é que é chute, são indicações psicológicas. Então já tem um monte de ditado, aquela história de quando o sangue corre nas ruas, etc. Nós já tivemos o problema do wake aí, das empresas X, então tudo isso está meio já, né, na conta. Fora isso, ainda o governo aumentou o Banco Central aumentou a taxa de juros. Normalmente, quando a taxa de juros aumenta, sai dinheiro da bolsa. Então, também tem o rebalanceamento. Então, não sai. Acho que isso daí também já está precificado. E a outra é quando você tem a relação do hedge, né, do índice com as principais, como Petro e Vale, também estão bem no fundo, e outras ao contrário, como a própria Fibra que a gente está vendo aí no gráfico, ou como as outras empresas boas, né, que a hora que o mercado está caindo é onde se separa o joio do trigo, né, onde se separa as boas empresas das más empresas. Então eu acho que aí o fundo do mercado é esse. Né? Não vou falar no número, eu acho que qualquer número é bobagem. Porque hoje o mercado pode estar precificando o fundo onde está. Se amanhã sair uma outra notícia, ou se mudar alguma perspectiva, ou se tiver alguma coisa, alguma coisa mais pessimista, o mercado volta a cair. Se tiver uma coisa menos pessimista, o mercado volta a subir. O mercado sempre antecipa aí uns 6 meses, né? E a taxa de juros também só começa a ter a gente vê os efeitos dessa subida da taxa de juros daqui a uns 6 meses, 3 meses, 6 meses. Então, eu acho que é isso. Né? Mas realmente, o mercadinho está meio chatinho, né? Está bem chato. Vamos lá. O Marcão pediu, tem umas do Pastor, mas já que o Pereira entrou aí, fala Pereira, beleza? TG, você não acha que pode cair muito mais, já que subiu 50 mil pontos em linha reta de 2002 até 2008? E o bull market nesse período foi muito forte. Que tinha uma grande expectativa, né, Pereira, nessa época aí. A gente estava de 2000, assim, eu não sou defensor de nenhum time, de nenhum partido, de nenhum nada, mas esse período de 2002 a 2008 ainda a gente estava vivendo a euforia aí do real, né, das implementações econômicas aí da equipe do Fernando Henrique, lá do pessoal do Malan, do pessoal da UERJ, né, do Rio de Janeiro lá. Então isso daí foi meio a consequência. O que aconteceu foi que o Lula surfou nessa bonança aí e entregou o pepino para Dilma, né? Tinha que ter continuado a fazer reforma. O Brasil ainda é um país muito burocrático, muito chato, muito travado, com muito imposto. Então, realmente, os investidores acabam fugindo, né? E com todas as intervenções do governo aí nas elétricas, na Petrobras, o investidor gosta de calmaria, não gosta dessas intervenções, e não está vendo, né, o governo reagir ou está tendo grandes investimentos em infraestrutura aí, que é o grande gargalo do Brasil, né? E o segundo é que o Brasil ainda é um exportador de commodity, então o dólar sobe, é bom para as empresas, que eu já comentei no chat, o dólar sobe, é bom para as empresas exportadoras. O dólar cai, é bom para as empresas importadoras. A Petrobras, por enquanto, é uma importadora, a Vale é uma exportadora. Né? Então, tudo é meio um equilíbrio, né? Muito difícil. Que se pode cair muito mais, pode cair, pode ir
dependendo, né, se a gente estiver falando do mercado geral, pode buscar lá o fundão de 2008. Assim como algumas já passaram. Se a gente for olhar a CSN, os Minas, já passaram do fundão de 2008. Essas já caíram esse tanto que você está falando. Agora, o mercado como um todo, eu não vejo o mercado caindo até aquele patamar, porque ainda tem empresas muito boas, né? Tem algumas empresas boas, só que elas não têm muito peso no índice. E a outra coisa é o Ibovespa perdendo a referência, né? O pessoal já está usando mais o IBRA, o IBRX, justamente por causa da maneira do Ibovespa ser calculado, que é aquela história da liquidez, né? O Ibovespa é um índice de liquidez e não de tamanho de empresa, aquele papo que todo mundo comenta. A OGX tem tanto de participação que é maior, a participação da OGX no índice é maior do que a participação da Ambev, sendo que a Ambev tem 100 vezes, 50 vezes o tamanho da OGX. Então, não sei, o Ibovespa é um índice de liquidez, né? Entre as mais negociadas e não as maiores. Então, existe uma falha aí no Ibovespa, né, de cálculo. E a maioria dos gestores sérios, a maioria do pessoal sério já utiliza o IBRA e o IBRX como referência, como benchmark. Agora, se pode cair mais, eu não sei se o índice como geral pode cair. Pode, sempre pode cair mais, sempre pode subir mais. Sim, mas talvez algumas empresas já foram bastante penalizadas, visto as elétricas e as siderúrgicas já foram bem penalizadas. E para o índice cair mais, a Petrobras e a Vale teria que cair, né? Já que tem maior participação. E talvez banco. Só que banco ganha em qualquer cenário. Como eu disse, a Vale e a Petro, uma ganha com o dólar, outra perde com o dólar em alta. Então, eu não vejo o índice afundando assim tanto, a não ser que o cenário econômico piore muito. E nesse caso, o cenário econômico seria o cenário econômico do Brasil e o cenário econômico externo, né? Mas a Europa deixou de ser notícia, a China continua subindo e a gente exporta para a China, então eu acho que o índice só cai. O grande determinante aí do índice, para chegar ao índice dar uma afundada mesmo, eu acho que é a China parar de crescer, o mundo parar de crescer. Mas a China parar de crescer, os Estados Unidos volta a crescer, então o mundo se equilibra de novo. O fato é que o Ibovespa já está num suportão ali, né, dos 40 e poucos mil pontos. Eu acho que perder esse suporte, daí sim, o fundo é lá nos 30 mil. Né? Então, eu não espero nada no mercado, eu vejo o que ele está fazendo e opero no gerúndio, né? Eu costumo falar, a gente opera rompendo, a gente não opera se vai romper, a gente opera o retorno à média, né? Retornando à média e não se vai retornar à média. Então, a questão de operar é muito ruim ter opinião sobre o mercado, né? Normalmente, a nossa opinião do mercado é errada, né? Errada no sentido o mercado sempre acaba nos pregando peças. É isso que eu quero dizer. Bem, voltando aí, o mercado está fechando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, só para fazer que nem o Collor, né? Para vocês não sentirem tanta saudade do Collor. Vale fechando, entrou no call a 28,80, a Petro entrou a 16,37, estavam caindo bastante, agora voltou um pouco. As maiores quedas aí estão mais no setor de bancos, né? Banco do Brasil, menos 1,26, Itaú, deixa eu ver aqui, Itaú, cadê? Itaú menos 1,3, Itaúsa 1,88, Bradesco, Bradesco. Nossa, estou parecendo, Bradesco 1,5. Então, o setor de bancos hoje caindo um pouco mais do que o normal. As siderúrgicas também, né, CSN, os Minas caindo um pouco mais, as construtoras também puxando o índice um pouco para baixo, mas Petro e Vale estavam caindo mais forte no começo do pregão e já deram uma recuperada. Só da siderúrgica, só a Gerdau vai bem, obrigado, já deu uma boa recuperada. Deixa eu dar uma olhada. Os Minas menos 1,2, a CSN menos 3 e alguma coisa, menos 2 e alguma coisa, quase menos 3 aproximadamente. Então é isso, só dando aquela cantada de fechamento de pregão, que nem o Collor gosta de fazer de vez em quando. Seguindo aí as que eu não falei, então, deixa eu ver, as do Pastor, GGBR3,
Ó, pastor, eu vou falar da 4 só porque é mais líquida. Ó, a GGBR que, né, a gente estava falando, formou o fundo, mesma história. Caindo desde o começo de maio, achou fundo no final de junho, junto com as elétricas aproximadamente. Teve um rompimento, rompeu a média de 21, rompeu o topo anterior, fazendo zigue-zagues ascendentes, rompendo a resistência e já vem de um belo pivô de alta desde o dia 18 de junho aqui, né? E a média curta já tinha cruzado a média longa, se aproximou, confirmando o rompimento, e agora a média de 21 cortando a média de 50 e o último topo aí antes, o último topo que era os 14,30 foi rompido hoje. E ontem já tinha dado um grande sinal desse rompimento, volume alto, acumulação também ascendente já desde o começo de junho, e agora próximo passo aí da Gerdau é o topo lá dos 15,80, que seria o topo de maio desse ano, né? Ó, mas veja bem, ó, aí esse topo de maio é a próxima resistência um pouco mais forte que tem aí nessa zona dos 15,70, 15,80 para a Gerdau. Aí talvez ela bata aí e dê uma recuada para voltar a subir. O objetivo de qualquer alta aí, no caso da Gerdau, é lá no topo do ano, no começo do ano, que é lá nos 19,50. Mas ela já está bem mais bonita do que as outras siderúrgicas e as outras do setor aí, né, que estão amargando aí algum peso, como a Uzi Minas e a CSN. Se a gente olhar até a simetria, né, tá bem bonita. Até pela simetria, ela tem tudo para subir até essa zona dos 15,70, 15,80 que eu comentei anteriormente. A média já está ascendente já há alguns dias, né, desde o rompimento, do primeiro rompimento aqui, né, no começo de julho, já fez o pullback, já sentiu a média de 21 como suporte e volta a romper o patamar. E o último bastião de resistência que tinha, que era os 14,30, ela passou hoje com volume na média, ou acumulação confirmando esse rompimento. Então, a próxima parada da Gerdau, eventualmente pode ter um recuo ou algum pullback aí, lá nos 15,80, 15,70. Lembrando que qualquer recuo que tenha, a média, o topo anterior e a média de 21 tem que segurar, tem que servir de suporte para continuar nessa tendência de alta da Gerdau. A próxima do pastor eu vou falar já da Uzi Minas, que eu já tinha comentado já, então não estou seguindo muito o que o pastor aí falou na ordem. A Uzi Minas, mesma história, só que ela começou a cair bem antes, né? Ela começou a cair já em abril, teve uma boa perna de baixa até o meio de maio, subiu, sentiu a média de 21 como resistência, voltou a cair, formou fundo mais tarde que o resto, né? Teve uma mínima no dia 5 e uma em fechamento no dia 12. Já deu uma subidinha, teve um dia aqui que teve um candle bem maior aqui, uma alta bem 15% no dia, bateu na média de 21, rompeu a média de 21, ameaçou lá chegar próximo da banda superior de Bollinger, não sustentou e agora está fazendo um recuo. A acumulação não está tão bonito quanto na Gerdau, os volumes caíram um pouco, essa zona dos 7,50, 7,40, que é a média de 21 também, tem que começar a servir de suporte. Se ela perde, aparentemente, como ela continua fazendo topos e fundos mais baixos, se ela perde essa média de 21, ela pode vir testar o fundo lá dos 6,50 novamente. Se ela bater na média de 21, fazer um candle de reversão e voltar a subir, ela estaria revertendo a sua tendência, pelo menos para a lateral. Ela ainda não tem um topo mais alto que o topo anterior e nem um fundo mais alto que o fundo anterior. Ela tem um zigue-zaguezinho aqui, uma congestão, mas isso daqui praticamente, no meu entender, é uma perna de alta só, que vai da banda inferior de Bollinger até a banda superior de Bollinger, testou e agora pode congestionar. Não tá simpático de operar, não tá legal, a não ser para quem opera na venda, lembrando que sempre que as ações estão em tendência baixa, bate na média de 21 ou na média ou na banda superior de Bollinger e vem para baixo. Ela, pela primeira vez, né, se a gente tomar também aqui, ela pode estar repetindo
esse fractal aqui, né, bateu na banda inferior de Bollinger, chegou a romper a média de 21, mas nem encostou na banda superior, ela pode estar repetindo isso. Bateu na banda inferior de Bollinger, rompeu a média de 21, mas nem encostou na banda superior. E o que aconteceu aqui, ela continua a tendência de queda. Então, simplesmente pelo fractal aí da coisa, continua não tão interessante a Uzi Minas. No caso, nesse período aqui, a média de 21 nem ficou horizontal. Agora ela ameaça ficar horizontal, mas pelo estado depreciado, ainda não tem a confirmação de virada pela acumulação. Então, pelo estado tão depreciado aí da Uzi Minas, ela pode ficar congestionada, adquirindo forças aí no fundo para depois voltar a subir e tendo alguma movimentação. Essa movimentação atípica aqui, né? Porque a gente teve um candle negativo com volume acima da média no dia 5, né, que foi o fundo do mercado aí como um todo, e depois, no dia 15, 10 dias depois, a gente teve uma movimentação positiva muito alta. Então, isso aqui pode indicar a entrada de alguns players um pouco maiores por padrão de volume. Toda vez que a gente tem um fundo ou um topo, o volume é um pouco acima do normal aqui. Então, a gente pode estar começando a formar um padrão de fundo na Uzi Minas. Não é é apenas uma indicação, não é uma certeza como nada no mercado de ações. A próxima que o pastor pediu foi Itaú SA. O setor de banco também hoje foi um pouco mais penalizado aí por várias questões. A Itaú SA, desde o final de maio também, como todo o mercado, caiu, achou um fundo no dia 5, igual a todo o mercado, saiu lá dos R$ 9,60, R$ 9,70 e achou um fundo em R$ 7,50, chegou a fazer alguma congestão e desde então, mesma coisa do mercado, testou a banda inferior de Bollinger e subiu em linha reta, testou a banda superior de Bollinger, rompeu a média de 21, testou a banda superior de Bollinger, ontem fechou fora, né? E no caso da Itaú, toda vez que ela fecha fora da banda de Bollinger, indica um recuo. A gente pode até recuar no tempo a ver isso. A acumulação dela sempre é ascendente, eu não sei, por mais que ela caia, ela teve esse período de queda e a acumulação ficou horizontal. A média de 21 que estava caindo já começa a ficar ascendente. Então ela teve também um rompimento do topo anterior aqui ontem, né? Quase num gap, praticamente num gap escondido. O topo em fechamento era 8,30 aproximadamente. Ontem, segunda-feira, ela rompeu esse topo anterior em fechamento, bateu na banda superior de Bollinger e hoje recua. Se a gente olhar o padrão de volume, o padrão de volume dela indica um pullback nessa zona dos 8,30, que foi o rompimento que ela teve, 8,30. Hoje ela bateu no 8,30, não fechou abaixo disso, aparentemente é um pullback. Se um outro patamar de recuo seria os R$8, né, que é onde está a média, 8,05, 8,06, que é onde está a média de 21, e depois 7,90. Até os 7,90 eu não vejo nenhum problema em ela recuar. Não comprometeria essa tendência de alta. O fato é que ela já está fazendo um topo mais alto que o anterior, faltaria fazer um fundo mais alto que o anterior aqui para confirmar a tendência de alta. Próximo ponto de entrada da Itaú SA seria nos 8,60, né? Aqui, deixa eu ver, a máxima de ontem foi 8,56, que é o fundo perdido, né, da congestão aqui, que é quando ela perdeu e continuou o movimento para baixo. O próximo ponto da entrada só acima dos 8,60 e daí ela voltaria para a congestão anterior e voltando para a congestão anterior, o objetivo seria lá no topo em 9,60, 9,70. Não sem antes fazer os populares zigue-zagues para cima, normais da Itaú SA. Deixa eu ver a última do pastor, Bematec, uma small. Eu gosto de Bematec, né? Eu gostava da Bematec um tempo, depois ela andou ficando mais chatinha. Bem, a Bematec fez um topo lá nos 9,70, 9,70, congestionou, perdeu a congestão, fez vários zigue-zagues ascendentes, achou um fundo na zona dos 6,60 aqui e no topo 7,50. Então, agora ela se encontra exatamente na zona de resistência em 7,50, depois de fez aquele movimento, assim como todo o mercado, vou aumentar aqui um pouquinho, como todo o mercado, ela achou um fundo
no dia 5 de julho, em 6,60 e subiu em linha reta, testando a banda de Bollinger agora e uma zona de resistência. Caso ela supere essa zona, a próxima resistência seria lá nos R$8, né? 8, 8,15, né? Para mim é praticamente a mesma zona de preço, que é onde temos os topos anteriores. As médias já estão aqui grudadas, já estão ameaçando tornarem-se ascendentes. A Bematec está com volume, assim como o mercado está com volume bem abaixo, né? Ela está movimentando aí R$500 mil por dia, se tiver certo isso aqui, uma média de 750. Então também só dá para trabalhar com posições pequenas, não dá para enfiar muito dinheiro na Bematec aí, porque ela tem, tem problemas de liquidez, mas aparentemente é uma boa empresa. Não sei qual é a situação dela agora exatamente, mas há algum tempo atrás de alguma, como é que eu vou dizer, é bom, tem algum, o máximo que tem de problema aí é de liquidez, aí não dá para entrar, por exemplo, como ela movimenta de média 750 mil reais, não dá para colocar mais de 75 mil reais nela, né, que seria, desculpa, 75 mil, 10%, não daria para colocar mais de 10 mil reais, que seria 1% da movimentação diária dela, no caso da Bematec. Então, como ela está R$7, então o máximo que dá para a gente trabalhar com ela seria um lote de 1.000 ações aí por problemas de liquidez. Mas o fato é que a superação desses 7,50 levaria o preço lá para os 8, 8,15 e depois para o topo lá dos R$9,20. Movimentação típica. Para quem gosta, ela pode estar assim, esse candle aqui pode ter sido uma agulhada, se bem que eu gosto de mais volume e ela está com volume um pouco baixo. Eu não gosto de coisas tão, como diria, tão pouco líquidas assim. Nem que a Bematec é uma boa empresa. O Marlon falando boa noite. Pereira, TG, você gosta de ver o gráfico de índice dolarizado? Tem algo especial nessa escala? Não, na minha escala não tem nenhuma coisa especial. Na minha escala a minha escala é logarítmica, né? Eu gosto de escala logarítmica, tem gente que não gosta, cada um, né, gosta do seu. Índice dolarizado é uma referência, mas não dá tempo de ver tudo, né? Eu acho que você dolarizar é legal para você ver como é que fica o preço em dólar, como dizem que é como os investidores estrangeiros veem o mercado, mas eu defendo a coerência. Eu não acho nada errado. Eu acho que tudo é uma maneira de como você lê, né? Se a sua leitura é o dolarizado e você acha que o dolarizado responde às suas questões aí, você consegue enxergar movimentações nele, eu não vejo problema nenhum em usar não, o dolarizado. Né? Agora, não dá para ficar assim, uma hora dolarizado, o problema de você usar muitas variações sobre o mesmo tema é que, como é que eu vou dizer, você acaba buscando muleta, né? Então você vai buscar o indicador que confirma o que você está achando. Né? Então, deixa eu ver, no normal não tá, mas no dolarizado tá. No dolarizado rompeu, mas eu acho que dá para você usar o dolarizado, no caso, escala dolarizada, ou né, indexado pelo dólar, para confirmar, né? Então você tem um rompimento e fala, deixa eu ver se rompeu no dolarizado também. Beleza, pode servir como um confirmador, né? A análise técnica diz que precisa dois índices se confirmarem. Então dá para, se rompeu nos dois, rompeu no dolarizado e rompeu no outro, é uma confirmação. Né? Aí sim, aí é legal. Agora, senão você fica vendido, né? Você fica querendo achar um indicador que mostre o que você está achando antes. Né? É isso, é só uma opinião. Mas acho que deu para entender, beleza. Ok, acho que já deu para entender, né, Pereira? Então, se é ok, é ok. E por último aqui, dos pedidos, o Suzano B5 para o Marcão. Essa Suzano B5 com o Marcão eu já estava acompanhando há vários chats, já tem até coisas traçadas nela aqui, né? Como a gente tinha comentado, né, Marcão? Ela veio buscar aqui a banda inferior de Bollinger de novo e a reta de tendência e a reta do triângulo aí, né? Ela continua teimosa ali, né? Ela não perdeu, ela não chegou a perder o 7,70, né, em fechamento, aparentemente fazendo uma congestão aqui, né? Se bem que as mínimas já estão mais baixas,
mas já encostou na banda de Bollinger, ela reage. Aqui poderia ser tentada uma compra de suporte, mas a banda de Bollinger já está fechando aqui, fechando, pelo menos a superior está fechando, e a inferior está reta. A média de 21 já começa a ficar descendente. Se eu tivesse comprado, eu já estaria começando, eu mantenho o meu stop naqueles patamares que eu falei. Eu acho que um fechamento, no caso da Suzano, um fechamento abaixo de 7,70 seria muito ruim. E se ela perder esse triângulozão de topo aqui, que ela já está faz muito tempo, um fechamento aqui para baixo também seria bem negativo. Então, no caso, assim, para ser mais seguro, né, para quem é maior, se eu tivesse comprado nela há algum tempo, eu fecharia a posição com um fechamento abaixo de 7,70. Para quem está comprado ela há pouco tempo, um fechamento abaixo dessa mínima em 7,64 ou um fechamento abaixo dessa mínima do dia 22 em 7,60. Então, um fechamento abaixo de 7,60 teria que encerrar a posição, porque ela já estaria fazendo realmente um fundo mais baixo que o fundo anterior e o topo está ligeiramente mais baixo. Na verdade, se a gente olhar a acumulação continua lá em cima, assim como no caso da Itaú SA. Né? Ela continua bem acumulada. Agora, no caso do gráfico, ela não está tão fácil. Se a gente colocar ela no semanal, olha como fica mais bonitinho. Ela está mais clara, né? Ó. No semanal, ela está em cima dessa congestão zona. Se ela passar dessa congestão zona, ela tem mais R$1 para subir e depois lá no topo. Né? Deixa eu dar um zoom aqui. Esse é o gráfico semanal da Suzano. Então, se fosse para escolher por facilidade de operação, olha a acumulação dela no semanal. Por facilidade de operar, eu operaria a Suzano no semanal. Ela é muito mais clara. No diário, ela não está tão simpático. O que está acontecendo? No semanal, a média de 50 começa a ficar ascendente, a média de 21 está horizontal e começa a ficar ascendente, mas ela está numa congestãozinha. Essa congestão tem tudo para explodir ela para cima. Né? Tem tanto a simetria quanto a acumulação, está tudo indicando que ela explode para cima. No curto prazo, né, como a gente viu no diário, ela mesmo que ela perca os valores que eu passei aí agora para quem trabalha no curto prazo, ela só ficaria feia se ela perdesse tanto a reta, né, que a gente traçou lá, por isso que eu tinha comentado sobre a reta no diário, né, ó. O primeiro sinal amarelo seria a perda dessa reta aqui, né? O primeiro sinal amarelo, que seria, tem alguma coisa errada com a Bematec, com a Suzano, seria a perda dessa reta. E olha como fica bem mais fácil ver no semanal. Então eu operaria ela no semanal. A dúvida, como eu já tinha comentado no chat, é se isso é um triângulo ou se isso é uma cunha. Né? E não dá para a gente ficar sabendo ter dúvida de figura de análise técnica, né? A gente tem que operar. Então é isso que a gente já tinha mostrado. O fato é que mesmo no semanal as bandas de Bollinger estão já estão fechando bastante, a volatilidade está contraindo bastante mesmo no semanal e a média de 21 está bem próxima. Então agora, it's now or never. Agora é a hora dela escolher para que lado ela vai. Ou ela perde esse fundo aqui, isso vira uma cunha de reversão baixista, que nem diz o Collor, ou ela rompe isso aqui e daí isso aqui se transformaria num triângulo, né? Seria um triângulo de topo e ela romperia esse triângulo para cima. Daí só um fechamento acima dos R$8, que a gente tinha falado hoje de alguma coisa que a gente tinha comentado aí. Então, se eu estivesse operando Suzano, eu operaria no semanal, simplesmente por ser mais fácil, os movimentos serem mais claros. Né? Ela não perdeu a congestão, né, que a gente tinha comentado, do 7,60, 7,70 aí, e ela está presa aqui. Mas está na hora dela definir o que vai fazer e pela contração da volatilidade, tanto no semanal quanto no diário, vem uma movimentação mais forte. Eu acho que é isso aí, Marcão, deu para entender, né? Valeu. Pastor, CEMIG pode ir além dos 24,40, pastor? Ela pode ir até a 200, mas a questão é em que prazo, né? Quanto tempo? O fato é, essa movimentação da CEMIG, como eu falei, o primeiro objetivo dela é nos 23,40.
Depois a gente vê. Eu acho que, pô, eu já estou fazendo exercício de futurologia demais. Eu estou vendo pela movimentação dela, pelo pivô dela, pelo ombro, cabeção, ombro invertido. Tudo isso, pela simetria, tudo isso indica que o primeiro objetivo dela é os 23 e 40. Não sei quanto é tempo, não sei quanto tempo, não sei se vai demorar 10 dias, 20 dias, 40 dias. O fato é que ela está fazendo os zigue-zagues ascendentes. E o objetivo dela, tanto pela simetria quanto como o objetivo do ombro, cabeção, ombro invertido, é lá nos 23 e 40. Num prazo um pouco maior, ela tem tudo para voltar lá para cima. Ó. Ela tem tudo para voltar lá nos 29. Mas olha o tempo que demorou. Ela caiu aqui dos 29 de agosto do ano passado até, ou seja, em 2 meses, menos de 2 meses, ela caiu dos 29 para os 16. Ela caiu R$13 em 2 meses. E desde novembro do ano passado até maio desse ano, ou seja, em 7 meses, ela saiu de 16 e foi para 24. Subiu R$8. Então, o primeiro objetivo desse movimento é o máximo que dá para eu falar agora, né? É só uma movimentação aí, tô olhando simetria e tô olhando objetivo de figura, que é o ombro, cabeção, ombro invertido. O primeiro objetivo é 23 e 40. Depois disso, como ela já fechou o gap nos 23 e 40, depois disso, os objetivos, ela pode, lógico que a próxima resistência dela é lá nos 29, e ela pode voltar a cair e testar o fundo de 16 de novo. O fato é que quando ela chegar nos 16, você não vai mais estar com ela na mão, porque você já estopou. Né? Você já estopou no fundo anterior aqui, ou em algum outro stop gráfico que você gosta. O fato é, se ela for testar os 16, no mínimo, no último dos bastiões aqui, nos 18,40 você já estopou. Então, dos 18,40 para os 16, você já ganhou R$2,40 nela. Ou seja, você comprou mais R$2,40 de Eletropaulo, ou na Semig, desculpa, caso você goste dela. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ir lá nos 29 e ela pode voltar para testar os 26. É isso. Esse seria a movimentação dela. É o máximo de futurologia que eu me permito nesse momento. Então, pessoal, estamos falando 1 hora e 12 minutos. Eu acho que já está bom, não precisa nem fazer o chat de estratégias quantitativas hoje. O Roxo ia fazer o de long and short, mas ele não vai conseguir fazer, ele está numa reunião. Então, eu acho que está bom de programação por hoje, senão eu vou cansar vocês. Eu agradeço a presença de todos, valeu Marcão, valeu Pereira, valeu Pastor, valeu Marlon. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que eu respondi de todo mundo. Desculpa os comentários mais longos, mas eu gosto de conversar também. Se ninguém tiver mais dúvida, eu me despeço dos amigos. Amanhã tem os chats do Collor normal, o Collor volta no horário normal dele. E no final do dia tem o comentário de mercado do Roxo e o chat de opções avançado. Eu agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa noite e nos vemos aí no próximo chat de estratégias quantitativas. Eu acho que eu já falei tudo, não vou fazer o chat de estratégias depois, senão vão achar que eu estou querendo aparecer demais. Agradeço a presença de todos e até uma próxima. E tenham todos uma boa noite. Vai, Atlético!